والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. É um prazer receber todos vocês aqui, nesse lugar chamado Mesjid, chamado Mesquita. A Mesquita é o melhor lugar. Depois, sempre. A Mesquita é o melhor lugar na terra, porque a Mesquita é considerado um lugar de adoração e conexão com Allah subhanahu wa ta'ala, com Deus, o único todo-poderoso. Então, o querido mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wa sallam, falou: não há lugar melhor na terra do que as masajid, do que as mesquitas. E não há um lugar pior na terra do que os centros comerciais. Como assim? Ele quis dizer. A explicação significa: o sentido pior, o sentido que no centro comercial a pessoa vai para comprar e para vender. Ele vai estar preocupado apenas com a vida mundana, quanto que ele ganhou, quanto que ele perdeu, o que ele vai comprar, o que ele vai vender. Geralmente, poucas pessoas que pensam, quando vai no centro comercial, na outra vida. Pensa, ninguém vai no centro comercial para recitar o Alcorão. Ninguém vai no centro comercial para fazer caridade. Poucas pessoas. Então na mesquita não. A mesquita, quando você vai, automaticamente se lembra da outra vida. Você lembra do seu objetivo nessa vida. Por isso que é importante lembrarmos uma história hoje que o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falou assim: existiu antes de vocês, bem antigamente, dentre os povos de Israel, três jovens. Aí mostra a sinceridade da pessoa. Esses três jovens eram pessoas de intenção boa, mas eles eram jovens. Eles saíram uma certa vez, estavam andando pelo vale, nas montanhas, e começou uma tempestade bem forte. O que começou? Uma tempestade bem forte. Nesse momento, eles viram uma caverna e entraram na caverna para se abrigar, para se proteger da chuva, da tempestade, das pedras, do vento. Eles entraram ali. Não demorou muito. Veio uma tempestade forte, uma rocha rolou da montanha e fechou a entrada da caverna. Aconteceu que eles não conseguiam mais sair da caverna. Ficaram presos ali na caverna. Só que eles eram pessoas que conheciam Deus. Aí dentre essas três pessoas, uma delas falaram assim: nós só iremos sair dessa prisão, dessa caverna, pelas nossas boas ações. Temos que pedir para Deus dar o sucesso para nós, e vamos lembrar para Deus daquela obra que você fez. Reflita: será que você não fez nenhuma boa ação durante a sua vida? Pensa um pouquinho e fala com Deus. Deus sabe de tudo, só que a gente tem que plantar um pouco. Aí uma das três pessoas falou: ó Senhor meu, ó Deus, eu me lembro que uma época estava na minha casa os meus pais. Eles eram de idade bem avançada.
Estava eu, minha família, esposa e filhos e os meus pais. E a nossa situação econômica não era muito boa, o financeiro, certo? E os meus filhos acordaram pela madrugada, famintos. E eu saí para pegar o leite, que eles tinham o costume de sair, e pegar o leite da vaca, da cabra, para dar como café da manhã para a família. Assim que eu voltei, eu estava com as vasilhas de leite em punho, segurando as vasilhas, não permitindo que a minha família tomasse o leite antes que os meus pais acordassem e tomassem daquele leite. Por quê? Porque ele lembrou no Alcorão Sagrado, Deus ele fala o quê? Adorem a Deus, o único todo-poderoso, e não adorem nada junto com ele, e tenha para com seus pais a melhor benevolência. Em outros ditos, fala, cuide de seus pais agora que eles ficaram velhos, da mesma maneira que quando você era cuidado por eles, eles tinham misericórdia de vocês, quando vocês eram pequeninos. Então ele lembrou disso, e falou, até os pais acordarem, ninguém vai tocar no leite. Assim que os pais acordaram, primeiras pessoas a provar do leite foram os pais. Depois ele serviu a família. Aí ele falou, ó Senhor Deus, se eu fiz isso com sinceridade, desejando apenas a tua satisfação, nos livre disso que nós nos encontramos. Eles não conseguiam sair daquela prisão. Então a outra pessoa, eram 3 pessoas, também levantou a mão e falou, ó Deus, ó Senhor dos mundos, eu lembro que eu tinha, graças a Deus, um poder econômico bom, tinha firmas, estava bem financeiramente. E eu tinha uma prima, a filha do meu tio, que ela era bem bonita. Eu desejava ela sempre. Eu gostava muito dela. Chegou um tempo, ela chegou até minha firma, e eu estava bem de vida, pedindo quantias em dinheiro para pagar as suas dívidas, mesmo sem você querer, da forma do pecado. E ela estava no desespero. Ela tinha que aceitar, não tinha outra maneira de ela aceitar o dinheiro. Quando chegou no momento de eu ter ela nas minhas mãos, ela olhou para mim e falou, tema a Deus, não faça nada que aquilo, porque Deus está te observando. Não faça o que não é permitido. Nesse exato momento, eu lembrei que o profeta, o que ele falou em vários ditos? A melhor adoração, a melhor virtude é você adorar a Deus e saber que Ele está te vendo o tempo inteiro, mesmo se você não está vendo Ele. E Deus está me vendo, sempre está me escutando. Então o que eu fiz? Ele falou assim, eu larguei o dinheiro na mão dela, e mais um pouco, e não fiz nada com ela. Eu falei, pode ir embora. Eu dei o dinheiro e não fiz nada de errado com ela. Ó meu Senhor, se isso que eu fiz foi sincero, desejando apenas a sua satisfação, então nos livre dessa prisão, tire essa rocha e faça nós passarmos e sairmos dessa caverna. Naquele momento, Deus novamente começou a fazer a rocha se mexer e abrir um pouco. Só que ainda eles não conseguiam sair. Então estavam 3 pessoas, já foi 2.
A terceira pessoa falou a mesma coisa. Levantou a mão e falou: ó Deus, ó meu Senhor, eu lembro que eu tinha rebanhos, eu tinha bois, gados, eu tinha ovelhas, carneiros, tinha vacas, tinha várias coisas, e tinha várias pessoas, trabalhadores que trabalhavam para mim. Várias pessoas, trabalhadores que trabalhavam para mim. Chegou o momento de eu acertar o pagamento de cada trabalhador. Só que teve um que teve que ir embora e eu não paguei nada para ele. Ele foi embora e ele trabalhou para mim durante um tempo e eu não paguei nada. Depois de muitos anos, a minha riqueza dobrou, multiplicou. E esse trabalhador voltou, chegou até mim e falou: lembra de mim? Eu falei: não, mais ou menos. Ele falou: sou aquela pessoa que trabalhava para você. Eu tinha ido embora, só que eu vim agora receber. Ele começou a lembrar. Aí eu olhei para a riqueza que multiplicou e Deus deu para mim. Eu falei: ó fulano, tá vendo aquele rebanho de ovelhas? Tudo aquilo foi multiplicado. Eu ganhei por causa do teu salário. Tudo que tem ali pode levar, é teu. O homem olhou para mim e falou: não zombe de mim, não tire sarro de mim. Ó fulano, ele falou: por Deus, eu não estou zombando. Se você quiser, é teu. Eu juro por Deus, ele levou tudo. E eu não impedi ele de nada. Ó Senhor meu, se eu fiz isso desejando a sua satisfação, nos alivia agora. Naquele momento, Deus fez a rocha se afastar por completo. E acontece que as 3 pessoas saíram felizes, livres daquela prisão. Esse dito está super correto. Está no Bukhari e está no Muslim. É um dito que o profeta Muhammad falou. O que significa isso? Significa: nós somos muçulmanos, adoramos e acreditamos em Deus. Cada boa ação que eu fazer, Deus vai me recompensar já nessa vida. Tudo que eu plantar de bom aqui, eu vou colher. E eles plantaram nessa vida e colheram nessa vida. Então nós, como muçulmanos, temos que trabalhar as nossas boas ações. Quando alguém perguntar: qual a tua religião? Você fala: eu sou muçulmano. O que é muçulmano? Acredito em Deus, o único, o Todo-Poderoso. O que é acreditar em Deus? Acreditar em Deus é saber que Ele me observa, olha para mim todos os dias, todo momento, todo segundo. Tudo que eu faço Ele sabe, tudo que eu penso Ele sabe. Nada esconde do seu conhecimento. Então significa: eu como muçulmano, eu devo me aperfeiçoar. Lembrando o dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele diz: cada boa ação, cada obra que você faz benevolente na terra, Deus, Ele apaga um pecado, um erro seu. Eu fiz uma boa ação, um pecado foi apagado. E todos nós pecamos. Porque o profeta falou: todos nós somos filhos de Adão. Quem foi Adão? Adão, o primeiro ser humano. Nós somos filhos de Adão e Eva. Todos nós erramos dia e noite, pecamos. Aí o profeta falou: e o melhor dentre vocês, pecadores, é aquele que reconhece o erro, volta arrependido para Deus, larga o seu erro, larga a sua teimosia, faz uma boa ação para pagar uma má ação. Uma boa ação, você ilumina o seu caminho, você ilumina a sua vida. E não podemos lembrar
Não podemos lembrar, temos que lembrar um dito do profeta, deixa eu ver, um dito que o profeta Muhammad falou. A pessoa, quando morre, tudo que ela fez, tudo que ela tinha, tudo que ela tinha, fica aqui, nada mais acompanha ela. Exceto 3 obras, 3 coisas que continuam com ela após a morte, no túmulo e na outra vida. Quais são as 3 coisas? A primeira coisa é um conhecimento que ela obteve e beneficiou as pessoas. Ensinou algo de bom para os outros. Ensinar, aprender e ensinar. Não há nada melhor para o ser humano do que estudar e ensinar. O profeta falou, as melhores pessoas são aquelas que estudam, e principalmente o Alcorão, e depois ensinam. Depois o profeta falou, a outra grande obra que ela faz, que acompanha ela depois da morte, qual que é? Ele diz, uma caridade contínua. Por exemplo, eu faço um poço de água. Esse poço de água, multidões irão beber. Eu irei matar a sede das pessoas. Essa obra vai me beneficiar a todo momento. Vive muito. Uma árvore que eu plantar, a árvore beneficia as pessoas com a sombra, com o fruto, etc. Uma mesquita que eu construí, e assim por diante. A outra boa ação, qual que é? Um filho virtuoso, um filho dedicado, um filho comportado, um filho que pratica boas ações, que respeita o seu pai e a sua mãe. Tudo que ele faz de bom na terra, o pai está ganhando com ele nessa e na outra vida. Quando ele levanta a mão, pai, deixa ele. Quando ele levanta a mão e fala, ó Deus, tenha misericórdia do meu pai, protege o meu pai, ilumine o meu pai, na hora Deus atende o que ele pede. 3 obras que sempre vai beneficiar o ser humano. Quais são? Conhecimento, caridade e um filho ou uma filha virtuosa ou virtuosa. Então nós devemos trabalhar nessa vida em pró, em favor do conhecimento. Se eu sou muçulmano, eu devo perguntar para mim, o que eu fiz hoje? O que eu fiz ontem de bom? Quem que eu ajudei? Que palavra boa que eu falei para as pessoas? O profeta falou o que, sallallahu alaihi wasallam? Aquela pessoa que acredita em Deus, e nós acreditamos em Deus, que acredita no dia do juízo final, ele é obrigado a falar coisas boas, não coisas erradas nem mentira. Se ele não tem algo bom para falar, ele deve ficar quieto e aprender o que falar, para poder falar. O muçulmano não sai falando qualquer coisa. Ele fala sempre com conhecimento, sempre com virtude. Se ele não tem algo para falar, ele vai aprender. Depois que ele aprende, ele coloca na sua vida em prática. Ele planta, ensinando as pessoas o bem, falando bem. Depois ele vai colher isso em abundância. Ele vai colher isso muito, nessa e na outra vida. Por isso, no encontro de hoje, eu queria falar para vocês que é de extrema importância nós pensarmos nas boas ações. Eu sou muçulmano, eu sou muçulmana, o que eu fiz de bom? O que eu fiz de bom ontem, semana passada, mês passado, ano passado, o que eu fiz de bom? Quem que eu ajudei? Quem que eu ensinei? Quem que eu estiquei minha mão? Então eu, como muçulmano, eu devo pensar isso todos os dias. E quando eu erro, eu peço perdão para Deus, peço desculpa para os outros e faço algo melhor para aquele pecado ser apagado, esquecido. E assim é plantada uma nova oportunidade na minha vida. Que Deus abençoe a todos nós e faça de nós pessoas elevadas, iluminadas, abençoadas, virtuosas. Wallahu a'lam.
وصلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا. جزاك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك. ما شاء الله. Pode falar. O salmo. É bom rezar, né? Se você quer rezar, vamos rezar então. Faz o Adhan para nós. Faz o Adhan, Luizinho. Adhan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله